E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Didática Tech. Vamos então a uma introdução à Data Science. A gente vai ter aqui uma conversa bem objetiva, certo? Vamos tentar fazer de uma forma rápida, mas completa. Então tu pode ter certeza aí que ao final desse vídeo tu vai ter uma noção muito boa aí do que significa ciência de dados, ok? Então, dando início aqui na organização do nosso vídeo, a gente vai dividir ele aqui em 4 etapas. A primeira delas é para a gente entender o que é ciência de dados, o que é Data Science, esse termo aí que está tão na moda, né, tão falado. Muitas empresas estão utilizando, cada vez mais os setores de ciências de dados vêm crescendo dentro das empresas. Então é muito importante que a gente tenha esse primeiro entendimento aqui muito claro do que é isso, o que significa ciência de dados. Na sequência, a gente vai abordar aqui alguns tópicos que fazem parte aí da ciência de dados, ok? E que são muito importantes para que a gente tenha um bom entendimento dessa introdução aqui à ciência de dados que a gente está fazendo. Então a gente vai dar sequência aqui com Business Intelligence, Big Data, Machine Learning e Inteligência Artificial. Todos esses conceitos, tudo que a gente vai conversar aqui nesse vídeo, eles estão bem detalhados lá no nosso site, ok? Lá no Didática Tech, a gente tem vários artigos falando sobre cada um desses termos aqui, cada um desses conceitos e muitos outros. Então, se ao final desse vídeo aqui tu ficar curioso, querer aprender um pouco mais, seguir adiante, é só acessar lá no nosso site. A gente vai ter vários artigos e também várias videoaulas, cursos gratuitos, cursos completos, onde tu vai poder aprofundar teu conhecimento em ciência de dados, em machine learning e inteligência artificial. Então, dando início aqui, de maneira bem básica, a gente pode entender a ciência de dados como a área responsável por transformar os dados em informação, sempre com foco na tomada de decisão. Então, se a gente simplesmente tem um dado aí, né, tem uma informação solta, um dado bruto, ela normalmente não vai ser uma informação ainda que a gente possa utilizar. Por exemplo, se tu está querendo trocar de carro, né, tu vai até uma loja e pergunta o preço de determinado carro. Apenas essa informação do preço do carro sozinha, ela não significa nada. Normalmente, para ti, ela já vai ter algum significado porque tu já olhou outros carros, tu tem noção dos valores dos carros na região que tu está analisando. Mas percebam que se tu não tem nenhuma dessas outras informações, o valor solto ele não vai te ajudar em nada e tu não vai conseguir tomar uma decisão, que é o principal objetivo. Para ti poder tomar essa decisão com esse dado, tu precisa transformar ele em informação fazendo uma relação, relacionando isso com outras informações que tu já tem ou que tu vai buscar. E esse, então, que vai ser o principal objetivo da ciência de dados. De maneira bem simples e rápida aqui, tendo esse entendimento bem claro, ele já vai ser todo o norte que vocês precisam ter para entender de maneira bem clara o que é a ciência de dados. E trazendo isso aqui para dentro das empresas, né, é muito comum que cada área, cada setor de uma empresa domine muito bem os dados que são de sua responsabilidade. Mas normalmente ela não vai dominar de forma completa os dados de outros setores, nem seria algo saudável que isso funcionasse assim, né? Então, o que está se tornando cada vez mais comum é eu ter uma área de ciência de dados, de business intelligence, inteligência de negócios e o nome que for, né? Mas vai ser uma área então responsável por tratar, por transformar, por trabalhar com todos esses dados de toda a empresa, fazer todas as relações necessárias para que as informações cheguem em quem elas têm que chegar de maneira precisa, objetiva e a tomada de decisão então seja possível, tá? E tudo isso que a gente está falando aqui vai acontecer através da análise de dados, através do Big Data, da inteligência artificial, da visualização de dados. E para atender, então, cada um desses itens aqui, a gente vai ter algumas ferramentas, que são as principais ferramentas que são utilizadas para essa finalidade. Mas antes de eu comentar sobre essas ferramentas aqui, um ponto bem importante da gente observar é que o nosso objetivo é transformar os dados em informação para tomada de decisão. E isso pode ser feito, tá, pessoal, com um papel e uma caneta, com um guardanapo, onde a gente faz um rabisco, enfim, de maneira muito simples, esse objetivo pode ser atingido. Esse é um ponto que é importante a gente ter em mente. O objetivo, tá, de uma área de ciência de dados é atender ao negócio, é resolver o problema do negócio. Não é criar um dashboard, uma visualização super complexa e bonita. Nós não somos um setor, uma área de entretenimento, nem nada assim. Então, por mais que a gente crie visualizações de dados que chamam a atenção, dashboards complexos, que a pessoa olha e se interessa por aquilo, acha bonito, esse não é o objetivo, esse não é o foco. A gente precisa resolver problemas no negócio. Então, se a gente consegue resolver isso de maneira rudimentar, a gente pode resolver. E é isso que vai chamar a atenção de quem tem o poder para tomada de decisão. Então, se o teu CEO, aí, teu diretor, seja lá quem for, ele quer resolver um problema, ele está muito mais preocupado que esse problema seja resolvido de maneira eficiente, de maneira rápida, do que como vai ser resolvido. Então, não adianta aí tu dizer para ele que tu usou várias ferramentas e tu relacionou Python com R, Power BI e assim por diante, se o problema não foi resolvido de maneira efetiva. Então vale muito mais a pena tu conseguir resolver de maneira ágil, utilizando Excel, por exemplo, do que tu perder mais tempo utilizando ferramentas mais complexas e tudo mais.
Claro, né, aqui eu estou trazendo algo de maneira bem objetiva. É óbvio que se tu tem um problema recorrente, que tu todo mês tem que tratar com ele, vale mais a pena tu perder um pouco mais de tempo nele, utilizar, de repente, uma linguagem de programação para automatizar alguma coisa que tu não precisar ficar perdendo tempo todo mês, né? Mas de maneira geral aí, é interessante a gente ter sempre isso em mente. Então, dito isso, a gente pode conversar um pouco aqui sobre as principais ferramentas que são utilizadas hoje na ciência de dados. Como linguagem de programação, as principais que a gente tem vão ser o Python e o R. Como elas são linguagens de programação, elas dão muita liberdade, elas são open source, ou seja, a gente não precisa pagar, a gente não precisa comprar nada para utilizar a Python e R. Então, se tu quiser agora aí, tu pode no teu computador instalar essas linguagens e já sair utilizando e fazendo, inclusive, criações super complexas, resolvendo diversos tipos de problema. Dificilmente, tá, pessoal, vai ter alguma situação que Python e R não consigam resolver que um Power BI, que um Tableau, que um SAS consiga. Então, muitas vezes, é claro, isso pode ser bem mais complexo utilizando uma linguagem de programação, afinal de contas ela nos dá muito mais liberdade, mas com certeza, né, dominando linguagens como Python e R, a gente vai conseguir resolver aí praticamente qualquer problema da ciência de dados. E aqui poderiam ser citadas ainda outras linguagens, mas realmente as que estão mais em voga hoje em dia, que mais são utilizadas, que possuem muitas bibliotecas já prontas. O que significa isso, né, pessoal? Como são linguagens muito utilizadas, vão sendo criadas bibliotecas, pacotes que resolvem problemas específicos. Ou seja, se eu quero calcular a média, por exemplo, eu não preciso fazer ali a soma de 5 mais 5 mais 5 e dividir por 3. Eu vou poder usar uma função que, quando eu uso essa função, eu digo, eu quero a média de valores presentes nesses dados. E a gente vai ter como resultado a média. E assim por diante. Aqui nessa é um exemplo bem básico, mas muitas situações como essas já estão resolvidas com a linguagem Python e com a linguagem R. Então, isso simplifica muito o nosso dia a dia enquanto cientista de dados. Basicamente, aqui, né, a gente não precisa reinventar a roda. Muito do que a gente precisa fazer, alguém já teve que fazer. Esses pacotes já foram criados, já estão disponíveis para a gente utilizar com bastante simplicidade e facilidade. Seguindo aqui para o software de BI, a gente vai ter aí o Power BI, o Tableau, o QlikView e ainda outras possibilidades. Essas são algumas das mais utilizadas e elas são ferramentas muito poderosas que nos possibilitam aí grandes análises, criação de dashboards complexos de maneira simples. Então aqui, né, a gente pega aí no Power BI, por exemplo, conforme a gente mostra aqui em alguns cursos, e apenas arrastando e soltando ali algumas informações, a gente já consegue criar alguns gráficos sofisticados, bonitos, bem interessantes, né, de maneira bem simples e objetiva. E um ponto bem interessante delas aqui é que elas têm um foco no Self-Service BI, ou seja, possibilitar que o usuário final, aí, né, qualquer pessoa de uma área de negócio, consiga criar suas próprias visualizações. Então ela vem descentralizar um pouco, né, algumas análises. Então isso é muito interessante, muito importante para uma empresa, né? Eu não preciso solicitar para uma área específica que determinada análise seja realizada. Então, né, eu vou perder tempo lá conversando com alguém, esperando que a pessoa consiga resolver aquilo, entre numa fila para que então me devolva o relatório que eu preciso, a informação, o gráfico, enfim. Eu posso eu mesmo, né, utilizar uma dessas ferramentas aqui para extrair de uma determinada base a informação que eu preciso. Com pouco tempo de treino, rapidamente a gente já consegue utilizar essas ferramentas de maneira bem interessante. E aqui eu citei ainda alguns softwares estatísticos, como o SPSS e o SAS, que são utilizados aí em grandes empresas. Então eles também podem auxiliar em todo esse processo. Eles acabam sendo específicos mais de algumas situações, porque como são softwares pagos, normalmente eles vão estar associados a alguma empresa que faz essa utilização. Então é pouco provável, caso tu comece a estudar a ciência de dados mais a fundo, aí que tu comece nos seus estudos, né, a utilizar um SPSS e um SAS, porque realmente o que está mais comum aí no mercado e o que é mais fácil para a gente em casa começar a utilizar são aqui as linguagens de programação e o software de BI. Dando sequência aqui, pessoal, talvez a gente chegue no ponto mais importante da ciência de dados, tá? De nada adianta tudo isso que a gente já conversou aqui anteriormente, se o cientista de dados, a pessoa que estiver trabalhando aí com as análises, não tiver um bom conhecimento e entendimento do negócio. Então, é aquilo que eu falei lá no começo, a gente não faz análise, a gente não cria dashboards para bonito. Essas análises são feitas para que uma decisão possa ser tomada. E para que uma decisão de negócio seja bem tomada, é fundamental que a pessoa que fez essa análise entenda daquilo que ela está falando. Simplesmente realizar uma análise sem entender do que tu está falando é algo que dificilmente vai agregar bastante valor. Em situações como essa, é comum acontecer, na realidade, uma grande perda de tempo. Tu pode realizar todo um projeto, aí, utilizar ferramentas sofisticadas, demandar equipe e tudo mais para realizar um determinado projeto, e quando tu faz a entrega final, tu pode entregar lá para o CEO junto com a diretoria de negócios responsável por aquele assunto, e o diretor de negócios vai dizer lá, pois é, meu amigo, mas isso a gente já sabe faz tempo, né?
Isso o meu assistente lá, que trabalha no dia a dia, já tem essa informação e por mais que a gente não tivesse todos os dados atrelados a isso, isso é algo óbvio no nosso dia a dia, né? Enfim, situações como essa, por mais esdrúxulas que possam parecer, elas acontecem, tá? E é importante, então, muito importante que uma área de ciência de dados, que quem trabalha com ciência de dados, se envolva realmente no negócio. É comum, tá? Nas empresas, a área de ciência de dados, ela tá ligada mais à equipe de TI. Então, de repente, ela vai estar aí numa diretoria de tecnologia da informação, e isso pode, às vezes, causar um certo distanciamento, né, da equipe de negócio, de quem trabalha no dia a dia com o negócio da empresa. Mas é bem importante, então, que o analista, que o cientista de dados, que a coordenação, a gerência que está junto com essa equipe, faça aí, né, um meio de campo com a equipe de negócios para que esse trabalho aconteça em conjunto. E aqui, né, alguns pontos, então, que são fundamentais, é o conhecimento dos produtos e serviços que a gente está falando, o planejamento estratégico da empresa, como ele acontece, os indicadores e o mercado como um todo, né, de maneira externa, como esse mercado que eu estou inserido se comporta. Todos esses pontos aqui vão ser fundamentais na ciência de dados. Bom, pessoal, então entendido aí, né, esses pontos principais sobre a ciência de dados, o que ela faz, como ela se insere dentro de uma empresa, é interessante que a gente avance um pouco mais aqui no conhecimento, abordando alguns pontos bem importantes da ciência de dados. Um deles vai ser o Business Intelligence, ou o BI, Inteligência de Negócios. São vários termos aí que são utilizados no mercado para dizer a mesma coisa, tá? E um ponto importante já da gente ter em mente aqui é que quando a gente fala em Business Intelligence, a gente está falando em um conceito. Então eu posso utilizar o nome Inteligência de Negócios ou ainda outro nome, desde que eu tenha muito claro o que eu estou querendo fazer com isso. Então aqui eu trouxe 5 pontos que vão definir o conceito de Business Intelligence e que é o que é mais comum de ser encontrado aí no mercado quando vocês vão analisar um processo de BI, se vocês forem uma empresa que está implementando Business Intelligence ou que já utiliza, provavelmente o que vocês vão encontrar vai ser algo nessa linha aqui. O que significa isso, né? O Business Intelligence vai ser uma das áreas aí da ciência de dados. Então ele está inserido juntamente com a ciência de dados. Ele chegou primeiro, né? As empresas já utilizam Business Intelligence há algum tempo, mesmo antes de se falar em ciência de dados, no termo ciência de dados, já se falava em inteligência de negócios. Mas o objetivo é o mesmo, né? Eu também vou tentar transformar os dados em informação para tomada de decisão. Eu tenho o mesmo objetivo, só a ciência de dados aí ela trouxe alguns conceitos novos que eu não tinha ainda no Business Intelligence. Então, quando se falava em inteligência de negócio, normalmente não se falava em Machine Learning, nem em Big Data. Então, com o conceito de ciência de dados, a gente acaba trazendo esses novos conceitos. Então, por isso a gente acaba aqui, né, englobando, trazendo o BI para dentro da ciência de dados, mas o objetivo é o mesmo. Então, aqui a gente está trazendo um panorama, tá, com esses 5 itens que são fundamentais no processo de Business Intelligence. Então, quando a gente vai implementar, ou quando isso já está implementado dentro de uma empresa, tá, os principais pontos que a gente vai ter serão aqui o levantamento dos requisitos, ou seja, para que eu estou utilizando o BI? Se eu simplesmente estou criando uma área aí na empresa, ou estou contratando uma pessoa para que ela crie alguns dashboards que eu não sei qual a utilidade deles, pode ser que isso venha a dar algum resultado em algum momento, principalmente se essa pessoa for boa, né? Então ela vai conseguir se virar ali, trazer algum insight e tudo mais, mas pode ser um processo um pouco confuso. O ideal é que eu tenha algum objetivo. Então, eu posso querer saber, por exemplo, né, qual o fluxo de pessoas que eu tenho na minha loja por dia. E aqui no levantamento de requisitos, eu vou conferir, então, se esse meu objetivo, se essa informação que eu quero obter, ela é possível de ser encontrada. Ou seja, eu tenho em algum lugar registrado essa informação? Eu tenho registrado que na loja tal, no dia tal, 50 pessoas entraram nela? Ou eu só tenho que 200 pessoas passaram pela loja durante a semana inteira? Então, aqui no levantamento de requisitos, a gente vai conseguir dizer se aquilo que a gente está querendo, se aquilo que o processo de BI se propõe a resolver, ele vai conseguir resolver, se existem os dados necessários para a gente responder essa pergunta final. Então aqui, né, antes da gente sair realizando todo um processo e um projeto para a solução de um determinado problema, é muito importante que a gente confira, juntamente com a diretoria, com os responsáveis pelo projeto, se esses dados existem e eles estão à disposição, né, para serem consumidos. Estando tudo ok, ou claro, né, aqui é comum se chegar à necessidade de fazer algum ajuste, de repente algo que a gente queria fazer de um jeito vai ter que ser feito um pouco diferente, porque no passado a gente não tinha as informações como tem hoje e tudo mais. Então a gente vai partir para a etapa de modelagem do DW. E aqui, né, voltando àquela ideia inicial lá de simplificar as coisas. Aqui a gente está trazendo alguns termos um pouco mais técnicos. Aqui tem o desenho de uma estrela, né, que representa aí o modelo Star Schema,
onde eu tenho uma tabela fato e tabelas dimensões. Então, para quem não está acostumado, quem está começando agora aqui pode ter ficado bem confuso, né? Então, vamos simplificar essa história. Quando eu utilizo o BI, eu estou querendo transformar os dados em informação. Então, voltando àquela nossa conversa lá do começo. E para fazer isso, eu vou ter que consumir dados. Vou ter que consumir muitos dados. Lembram que eu comentei, né? Se eu simplesmente sei apenas o preço de um carro, essa informação sozinha não me é de grande valia. Eu preciso relacionar ela com muitas outras informações. Então, é isso que a gente precisa fazer aqui no processo de BI. A gente vai precisar relacionar muitos dados. E esses dados, normalmente, dentro de uma empresa, eles estão organizados em bancos de dados. Então, né, imagina aí uma tabela do Excel, onde a gente tem várias colunas com muitas linhas, sendo que numa coluna eu tenho um preço, na outra eu tenho uma data, na outra eu tenho uma quantidade, um modelo e assim por diante. Então, numa empresa, é muito comum a gente ter esses bancos de dados, que são os locais, os sistemas que armazenam essas informações. Só que esses locais que fazem esse armazenamento, eles servem para que o negócio aconteça. Ou seja, se tu entra numa loja e faz uma compra, essa informação ela vai ser registrada na empresa de alguma forma. E o objetivo desse local onde esse registro aconteceu é justamente ter essa informação registrada para o dia a dia da empresa, para tudo aquilo que for necessário para o bom funcionamento do negócio. Então, se eu precisar emitir uma nota fiscal relativa a essa compra, ou um produto precisa ser enviado, enfim, para as diversas finalidades que a gente vai ter a necessidade de ter informações dentro de uma empresa, é lá que as informações vão estar registradas. E não seria saudável a gente ficar fazendo consultas nessas bases a todo momento para gerar nossos gráficos, para responder essas perguntas que a gente quer responder aqui com Business Intelligence. Então, para isso, existe o Data Warehouse, que aqui está representado pela sigla DW. Esse Data Warehouse vai ser um local separado dos demais dentro da empresa, onde as informações vão estar armazenadas. Então, né, de maneira prática, eu vou ter um novo banco de dados. Enquanto que a empresa pode ter vários bancos de dados aí para o seu dia a dia, né, os bancos de dados transacionais que a gente chama, a gente vai ter o Data Warehouse, que é um banco separado, que serve para que essas nossas consultas aconteçam, para que os relacionamentos entre os dados sejam realizados. Assim a gente garante velocidade, a gente garante que as nossas consultas e as pesquisas não vão interferir lá no negócio. Então uma pessoa que está comprando não vai ter de repente a sua compra prejudicada ali, ter um delay na efetivação do pagamento, ou seja o que for, por conta das consultas que a gente está montando. E aqui a gente usa o termo modelagem, porque o que a gente vai fazer realmente é uma modelagem. A gente vai criar uma estrutura que normalmente é representada dessa forma aqui, com uma tabela central que está relacionada com várias outras tabelas auxiliares, de maneira que nessa tabela central aqui eu tenho os registros que aconteceram, como por exemplo a compra de um carro, e nas tabelas adicionais eu vou ter registros auxiliares, como o modelo desse carro que foi comprado, a fábrica que produziu o carro, as lojas que vendem esse carro e assim por diante. Várias informações que a gente pode ter que estão orbitando aqui, né, ao redor daquele fato que aconteceu. Por isso o nome, né, tabela fato e tabelas dimensões. E realizado esse projeto, então, né, desse novo banco de dados, eu passo a etapa de criação dos processos de ETL, tá? Aqui o termo ETL, ele significa, ele vem do inglês, tá? E significa extração, transformação e carregamento. Então o que a gente vai fazer? Aquilo que eu comentei, eu tenho que extrair um dado de determinado lugar. Então faço essa extração, faço uma transformação nesses dados, relacionando com outros dados que também foram extraídos de outros locais ou do mesmo local, né? Para depois, então, fazer o carregamento dele. Então, na prática, depois de implementado um projeto como esse, o ETL ele vai acontecer antes do DW. Então, a primeira etapa que a gente vai ter acontecendo no projeto é a extração dos dados. Eles vão ser extraídos de vários locais, vão ser transformados para então ser carregados no Data Warehouse, no DW. Aqui, né, eu coloquei o DW primeiro, porque quando a gente está realizando um projeto como esse, primeiro a gente levanta os requisitos, depois a gente faz a criação do DW, para então implementar os processos de ETL que vão ser necessários para alimentar esse nosso banco. E uma vez alimentado, a gente pode aqui passar para a etapa dos cubos, os famosos cubos OLAP aí, para quem já conhece BI há mais tempo, já deve ter ouvido falar nesse termo, mas a gente não precisa complicar, né, com mais termos o que acontece aqui nos cubos. Aqui a gente tem a figura de uma lupa, né, justamente para trazer essa ideia de que aqui nos cubos é que as análises vão acontecer, que a gente vai criar as relações, criar os relacionamentos. Então a gente vai analisar o nosso banco que a gente acabou de criar. Então imaginem uma tabela de Excel e a gente vai criar relações então entre as informações que existem dentro dessa tabela, entre as colunas, para responder algumas perguntas através dessas relações. E com o resultado disso, a gente pode então criar dashboards, criar gráficos ou simplesmente responder uma pergunta, né? Então, por exemplo, naquele nosso exemplo inicial lá que a gente queria saber o valor de um carro que a gente está interessado em comprar.
a pergunta final pode ser, vale a pena ou não vale? Então eu não preciso necessariamente montar um gráfico, um dashboard complexo que agrupa vários gráficos dentro dele. Eu posso simplesmente responder sim, compro o carro que vale a pena, ou não compro esse carro que não vale a pena. Então, aqui em dashboards a gente já entra na ideia de visualização de dados, que é a parte efetiva de exibir para o usuário final o resultado de tudo isso que a gente acabou de conversar. E aqui, pessoal, conforme eu comentei, esse processo todo aqui de BI, ele faz parte da ciência de dados. Então a gente pode ter uma implementação como essa rodando sob responsabilidade da área de ciência de dados. E isso pode acontecer exatamente da forma que eu mencionei aqui para vocês, tá? Vocês podem perceber que eu nem falei em machine learning aqui nenhuma vez, não falei em big data. Então é possível sim que a ciência de dados esteja sendo utilizada sem esses termos. Ou seja, a ciência de dados não se resume a machine learning e a inteligência artificial, ok? Então, entendido aqui esses pontos bem práticos do dia a dia, do BI, da ciência de dados, a gente pode dar sequência, agora entrando num conceito um pouco mais moderno, aí, bem recente, que vem sendo falado cada dia mais, que é o Big Data. Então, de maneira bem resumida aqui, bem simples, como é que a gente pode entender Big Data, tá? Big Data são dados de tipos diferentes que precisam de soluções inovadoras para armazenamento devido a seu grande volume e velocidade de criação, sendo que através destes dados, utilizando técnicas sofisticadas de análise, podemos fazer previsões para melhor tomada de decisão. Então aqui a gente traz essa definição bem objetiva e que expressa de maneira muito clara o que o conceito aí de Big Data significa e por que ele é recente, por que ele é novo, E a partir aqui desse conceito, a gente pode chegar então aqui nos 3 Vs do Big Data ou nos 5 Vs. Então aqui esses 3 primeiros Vs aqui, eles vão nos ajudar muito nesse entendimento, que são a variedade, volume e velocidade. Então, na variedade, a gente tem a questão dos tipos de dados diferentes. Quando a gente fala em Big Data, a gente está falando em dados que podem ser do tipo texto, por exemplo. A gente pode ter uma mensagem que está sendo enviada ou que está escrita em algum lugar. A gente pode ter uma foto. A gente pode ter uma mensagem de áudio, um vídeo. A gente pode ter uma foto que contém um texto escrito nela, mas também tem informação visual. Enfim, a gente tem realmente uma grande variedade de dados. E por conta dessa variedade, ele vai precisar de soluções inovadoras de armazenamento. Não vai ser uma simples tabela do Excel que vai armazenar uma foto para nós. E o principal ponto ainda aqui na questão do armazenamento vai ser também o grande volume e a velocidade de criação. Então a gente chega aqui no volume e velocidade. E quando a gente fala em grande volume, é volume realmente grande. Então Big Data vai estar associado aqui à palavra Big, que já está no nome, A gente pode ter aí bancos de dados tradicionais com dezenas de milhões de registros que ainda funcionam muito bem para o seu objetivo. Então, quando a gente fala em um grande volume do Big Data, realmente são gigabytes sendo gerados a cada minuto, a cada hora. A quantidade de dados é muito grande e vai aumentando em uma velocidade muito grande. Então, se a gente pensar aí no Facebook, no YouTube, a quantidade de dados sendo gerados a cada minuto dentro deles, que precisam ser armazenados, é muito grande. Então, por isso, a gente vai ter aqui que realmente ter soluções inovadoras para isso. Um armazenamento tradicional não vai dar conta, Ele não vai estar preparado para esse tipo de problema que é relativamente novo para nós. E a partir disso, a gente chega aqui, então, em mais 2 Vs, que são verdade e valor. A verdade, ela diz respeito à veracidade desses dados. Então, todas essas etapas aqui que a gente comentou, de armazenamento e velocidade de geração desses dados, elas precisam estar garantidas com a veracidade dos dados. De nada adianta eu fazer todo esse armazenamento, mas eu tenho uma brecha aí que alguém pode estar, alguém mal intencionado pode estar modificando os dados que estão sendo armazenados de alguma forma. Qualquer análise posterior que eu vá fazer, ela está fadada ao fracasso. Talvez por um tempo ela até funcione, mas no momento que eu começar a utilizar alguma informação errada que está salva ali, toda a minha análise vai por água abaixo. Então é fundamental que os dados sejam verídicos, então eu tenho toda uma parte de segurança aí envolvida para que esses dados sejam confiáveis. E aqui então a gente chega no último ponto, que é a questão do valor, que ela pode ser um pouco subjetiva, porque talvez mesmo que hoje eu enxergue uma base de dados, realize análises com ela e não consiga aí tomar decisão com base nesses dados, não tire nenhum insight dela, talvez eu vá dizer hoje que ela não tem valor, ela não me agregou em nada, não está agregando e eu não quero mais utilizar ela. Mas isso talvez tenha sido culpa da minha análise. De repente eu fiz uma análise aqui de uma maneira um pouco errada, talvez eu tinha as perguntas erradas em mente e assim por diante. Talvez se essa mesma base aqui for analisada em outro momento, eu passe a enxergar valor nessa base. Então esse é um ponto importante aqui, Como é um ponto um pouco subjetivo, fica esse asterisco aí para vocês com relação a isso. Então, pessoal, de maneira simplificada,
é disso que a gente está falando quando se fala em Big Data, ok? Lembrando que aqui, né, normalmente o Big Data então vai estar associado à tomada de decisão, o mesmo conceito que a gente vem falando desde lá do começo, né? O principal objetivo vai ser a tomada de decisão. E aqui já utilizando então técnicas sofisticadas de análise para a realização inclusive de previsões. A gente não vai apenas trazer informações sobre o que aconteceu lá no passado. Como a gente está utilizando uma grande quantidade de dados, se torna muito mais fácil a realização de previsões. Então isso nos leva ao próximo tópico aqui, que é Machine Learning e Inteligência Artificial. Então, começando a conversa aqui pela inteligência artificial, a gente pode entender ela como qualquer tentativa de uma máquina imitar ou simular uma ação inteligente humana. Aqui inteligente, eu deixei destacado porque pode ser uma questão um pouco subjetiva. Por exemplo, se a gente voltar aí no tempo, olhar para trás e pensar numa calculadora. Provavelmente houve algum tempo em que se acreditava que uma calculadora utilizava inteligência. Afinal de contas, ela estava realizando um processo, né? Ela estava realizando uma atividade que só um ser humano inteligente conseguia realizar. Um animal não é capaz de realizar cálculos matemáticos. Então, ela deveria ter inteligência ali por trás, né? Mas hoje a gente já entende que não, que a calculadora é apenas algumas regras matemáticas sendo seguidas de maneira muito simples. Então, esse conceito aqui, né, de ação inteligente, ele pode ir mudando ao longo do tempo, o que vai tornando a definição também de inteligência artificial um pouco subjetiva e provavelmente ela vai evoluindo, né, vai se modificando ao longo do tempo. Mas então hoje aí, né, quais são os principais pontos que a gente vai ter quando a gente fala em inteligência artificial? Como é que a gente pode entender ela? Dentre alguns dos principais, a gente vai ter a recomendação de filmes, que hoje está muito comum e praticamente todos nós temos acesso de maneira fácil e simples. Então basta a gente logar no YouTube aí, né, se tu tem uma conta, quando tu acessa o YouTube, seja no teu celular, no teu computador, os vídeos que estão sendo recomendados aí para ti são com base em uma inteligência artificial. Então tem um algoritmo rodando aí por trás, analisando o teu perfil de consumo, comparando esse perfil com outros muitos perfis. Então a gente já entra um pouco naquela questão ali do Big Data que a gente vinha comentando, o que torna relativamente fácil aí, né, para um algoritmo de inteligência artificial realizar recomendações precisas para nós. Isso vale tanto para YouTube, Netflix e qualquer outro serviço de streaming aí que a gente tem à disposição. Inclusive, a gente tem aqui no canal um vídeo sobre como criar uma recomendação de filmes utilizando Power BI e Python. É um vídeo bem simples que mesmo quem está começando vai conseguir entender todos os passos que a gente realiza ali. E é bem legal para a gente entender um pouco mais a fundo aqui, né, de como esse processo de recomendação de filmes utilizando inteligência artificial acontece. A gente vai ter reconhecimento de fala, reconhecimento de imagens, cada dia mais comum aqui, né? Hoje em dia muitas fintechs aí, né, muitos bancos digitais já utilizam reconhecimento de imagens. Tu consegue abrir uma conta sem nunca entrar em uma agência. Então tu abre a conta no banco, faz todo o processo pelo aplicativo do banco, vai tirar algumas fotos ali, o banco vai realizar um reconhecimento de imagens que utiliza inteligência artificial para fazer essa associação entre o teu nome, a conta e a tua imagem, né? E ter algumas garantias de que essa conta não vai ser acessada por uma pessoa indevida. A gente tem os assistentes virtuais. E aqui um ponto importante, muitos dos assistentes virtuais que a gente utiliza aí na internet, quando tu loga para conversar com um chatbot, né, entra num site do banco ou no site de uma loja, muitas vezes a gente está conversando na realidade, tá, pessoal, com um chatbot, ele não utiliza inteligência artificial, ele apenas tem uma programação ali por trás bem simples que te faz algumas perguntas e te dá algumas opções de respostas, ou mesmo te deixa tu responder alguma coisa e de acordo com essa tua resposta, ele te dá outras opções. Isso não necessariamente está utilizando inteligência artificial, tá? Pode ser que esteja, mas normalmente um assistente virtual que utiliza inteligência artificial, ele vai ser um pouco mais avançado, ele vai conseguir interagir contigo de maneira mais precisa, com mais opções, ele não vai se perder tão facilmente, porque ele realmente vai ter aí uma quantidade de informações bem grandes na sua base, o que vai permitir aí uma conversa bem mais fluida. A gente tem também aí as verificações de compras do cartão de crédito, que é algo que já existe há muito tempo, né? Então, caso tu realize aí uma compra com um cartão muito fora do teu padrão, provavelmente vai soar algum alarme, aí a compra vai ser cancelada ou vai ser bloqueada, talvez alguém entre em contato contigo, enfim, porque essas verificações estão acontecendo a todo momento. E talvez aqui um dos pontos aí que estão mais na mídia hoje em dia, né, quando se fala em inteligência artificial, são os automóveis autônomos. Então a gente tem a Tesla crescendo cada dia mais aí, né, utilizando os automóveis autônomos. E dando sequência, então, a gente chega aqui no Machine Learning, um dos ramos mais utilizados da inteligência artificial. E de uma maneira bem simples, a gente pode entender o Machine Learning como uma máquina que aprende, conforme o próprio nome sugere. Então, o ato de aprender significa que o computador não vai receber uma lista de instruções do que ele deve fazer em cada uma das situações.
Então, conforme eu comentei ali, né, no exemplo do chatbot, quando eu tenho um chatbot básico, a pessoa vai falar alguma coisa com esse chatbot e ele vai responder com algumas opções que ele tem para aquilo que a pessoa falou. Então, ele vai procurar ali naquela frase, né, se a pessoa falou a palavra cartão, ele vai responder com algumas opções já pré-selecionadas para cartão. Quando a gente está utilizando Machine Learning, não é isso que vai acontecer. No Machine Learning, ele vai receber algumas informações iniciais, então ele vai utilizar uma base de dados com dados históricos sobre aquilo que a gente está querendo aprender, e o computador, então, né, a máquina vai ter que aprender todo o relacionamento existente, o que ela tem que fazer na sequência por conta própria. É o bom e velho aprendizado através da tentativa e erro. Então, se a gente faz uma relação aí com, por exemplo, andar de bicicleta, né? Para aqueles que aprenderam a andar de bicicleta, é bem provável que tu tenha aprendido a andar errando. Salvo raras exceções, é comum que tu caia no começo quando tu está aprendendo a andar, porque tu vai justamente tentando e errando. É difícil tu simplesmente seguir um tutorial, né? Agora inclina o teu corpo um pouco para a direita, agora um pouco para a esquerda, e tu faça de maneira precisa esses movimentos e consiga andar, né? Não, tu vai tentar um pouco, vai cair algumas vezes, vai errar e vai aprender. E no caso da bicicleta, normalmente aprende pelo resto da vida, né? Não importa o tempo que tu fique sem andar, tu realmente aprendeu o que fazer para andar de bicicleta. E é isso que o Machine Learning vai fazer então. Ele vai tentar muitas vezes, vai errar muitas vezes, e dentro desses erros ele vai acertar. Conforme ele vai acertando, ele vai entendendo então, né, o que leva a esses acertos, quais as decisões que o algoritmo toma que maximizam os acertos, e é nesse caminho que ele vai seguindo. Então, para fazer isso, ele vai utilizar aqui os dados históricos, ou seja, muita informação sobre aquele assunto. Então, por exemplo, o preço de carros, né, aquele exemplo que a gente trouxe no começo. Talvez eu tenha uma base histórica aí com o preço de determinado carro. Então, nos últimos 10 anos eu tenho os preços desse carro. Então, eu vou pegar essa base, jogar para dentro do meu algoritmo, que pode ser de diversos tipos diferentes, tá? E esse algoritmo vai ser executado nessa base para criar um modelo. E a partir desse modelo, eu vou poder inserir, então, novos dados dentro desse modelo. Então, eu vou poder, por exemplo, inserir o carro desse mês para tentar prever o valor dele no mês que vem. E o modelo vai me retornar, então, a previsão do valor desse carro na tabela FIPE do mês que vem. E assim a gente chega ao fim aqui desses 4 grandes grupos que a gente conversou inicialmente, conforme eu comentei com vocês lá no começo, né, pessoal? A ideia aqui era uma conversa rápida e objetiva. É claro que ela não foi tão rápida assim, porque, como eu falei, a gente queria trazer algo completo. Então aqui são tópicos complexos, tópicos grandes, que a gente tentou trazer de uma maneira objetiva. Tem muito mais o que se aprender, o que se estudar em cada um desses tópicos, ok? Então, para aqueles que quiserem se aprofundar em cada um desses conceitos, basta acessar aqui o nosso site. A gente vai ter bastante conteúdo à disposição de vocês. Então, vocês podem conferir aqui, né, já na entrada, que a gente trabalha aqui com Python, R, Power BI, matemática. Então, a gente tem também algumas videoaulas aí para vocês com alguns conceitos matemáticos bem iniciais, de maneira que mesmo aqueles que não têm familiaridade com a matemática consigam evoluir aí passo a passo em tudo que vai ser necessário. De maneira bem prática, a matemática não vai ser nenhum problema para ti, ok? Então, abordando aqui alguns itens nos cursos, a gente vai ter várias opções gratuitas para vocês. Então, todos esses pontos que a gente foi abordando aqui ao longo do vídeo, eles são demonstrados de maneira bem detalhada, didática, com calma, aqui ao longo desses cursos gratuitos, certo, pessoal? Então é só acessar aqui, tu vai poder acompanhar. Aqueles que quiserem evoluir ainda mais, a gente tem também algumas opções aqui de cursos de Machine Learning completos, indo desde o básico ao avançado, já utilizando os algoritmos mais atuais de inteligência artificial. A gente vai ter aqui também a aba Artigos, onde vocês vão poder conferir em detalhes vários desses conceitos que a gente conversou aqui ao longo do vídeo hoje e muitos outros. Então vocês podem conferir aí com calma, né, e se aprofundando nesse assunto. E realmente, pessoal, aproveitem esse material, consumam isso, porque vai agregar muito para o dia a dia de vocês, seja profissionalmente, mesmo na vida particular de cada um. A ciência de dados, como eu venho falando desde o começo, ela está focada na tomada de decisão. E tomar decisões é algo que nós fazemos todos os dias, e conforme a gente vai trabalhando com ciência de dados, a gente vai vendo que tomar melhores decisões não é algo que apenas as empresas devem fazer, nós no nosso dia a dia também devemos fazer, e com certeza a ciência de dados vai nos auxiliando nisso também. Então aproveitem aqui e até a próxima!